Vamos ver quem. Aí, isso, todo mundo está abrindo. Então, primeiramente, boa tarde, né? Novamente a todas e todos. É uma alegria poder participar, né? Dessa turma, né? Poder trocar com vocês informações, construir conhecimento. Meu nome é Gabriel. Atualmente eu faço mestrado em Ciência Política na UFMG, na FAFISH, no Departamento de Ciência Política. E sou pesquisador no AUE, que é o Grupo de Estudos em Agricultura Urbana, que é vinculado ao Instituto de Geociências da UFMG, que é onde o Pedro faz doutorado, né? E aí, gente, o tema da aula de hoje é sobre agroecologia e institucionalização. Então, acredito que talvez vocês tenham algum conhecimento sobre essa temática, ou não, né? E aí a gente poderia, só para eu conhecer vocês também, para a gente começar essa aula, eu queria que vocês se apresentassem, então cada pessoa pudesse falar seu nome, né? Se eu não me engano, todas e todos são alunas e alunos da nutrição, é isso? Sim. Todo Isso. mundo. Beleza. Então aí poderia falar então o nome, qual período que tá, não sei se todo mundo está no mesmo período, tá? É todo mundo do primeiro, acredito Ah, eu. que legal, todo mundo do primeiro período então, então isso é ótimo. Então é isso, eu acho que vocês podem falar então o nome de vocês, e aí a pergunta que eu quero que vocês respondam, pode ser em uma palavra, duas, pode ser só para a gente começar essa conversa. Eu queria que vocês se apresentassem e falassem o que vocês entendem de agroecologia, né? O que é agroecologia para vocês? Se puderem definir em duas palavras, seria bacana, tá bom? E a gente pode começar. Eu posso escolher as pessoas aqui para falar, ou vocês podem falar aleatoriamente. O que vocês preferem? Então eu vou escolher. Eu posso falar. Então começa. Então, meu nome é Catarina, eu sou de Turmalina. Então, e a agroecologia para mim tem a ver com a agricultura familiar. Tipo assim, eu não sei se tá certo, tá bom? Tô só falando. Tem a ver com a agricultura familiar, tem a ver com a produção orgânica, mas não só a ver com a produção orgânica, meio que a agroecologia tem a ver com engloba várias outras coisas, engloba também meio que social. É... Ai, não sei explicar muito bem, mas é isso. Eu posso falar também. Meu nome é Catarina, também, só que praias, tem duas. Para mim, a agroecologia eu relaciono muito com sustentabilidade e com qualidade de vida. Acho que isso. Eu posso falar agora. Meu nome é Maria Luísa. Eu acho que a agroecologia, para mim, relaciona muito com o que a Cátia Praia falou. Acho que é sustentabilidade. Me vem família na cabeça também, uma coisa mais familiar. E, não sei, acho que é um contato maior com o que a gente está comendo, com o que está produzindo. É isso. Eu posso falar também. Meu nome é Lohane e quando eu penso em agroecologia, eu penso em comida saudável e sustentabilidade. Meu nome é Duda, é Maria Eduarda, mas é Duda. Quando eu penso em agroecologia, eu penso numa produção consciente e sustentável que visa, tipo, uma coisa orgânica ali, fluindo de uma forma adequada e restaurando a natureza, assim. Tá, eu posso falar também. Meu nome é Paula. Eu acredito que a agroecologia seja um tipo de agricultura voltada para a sustentabilidade e também que vise questões sociais, ambientais, éticas. E é isso.
Eu posso falar rapidinho também. Meu nome é Pedro. Como todo mundo já falou, eu também acho que está bem ligado à relação com a sustentabilidade e a produção dos alimentos ligado com a natureza. Eu posso falar também. Meu nome é Aline e para mim a agroecologia seria promover a segurança alimentar de quem vai se alimentar dos alimentos e também promover um respeito à natureza e ao pequeno agricultor. Meu nome é Gabriel e eu também estou no primeiro período. Quando eu penso em agroecologia, eu penso em sustentabilidade. Meu nome é Laís, eu estou no primeiro período e quando eu penso em agroecologia, eu penso em sustentabilidade e orgânico e agricultura familiar. Mais alguém? Lembrando que não existe certo nem errado, viu, gente? A ideia aqui é a gente entender um pouco a percepção de cada uma de vocês, né? Então, pelo que eu estou vendo, todo mundo já apresentou? Acredito que não, né? Mas se alguém mais quiser falar, vamos esperar mais um pouquinho. Oi, boa tarde. Meu nome é Francisco, eu estou no primeiro período de nutrição também. E quando eu tenho 21 anos, e quando a gente fala em agroecologia, eu penso em maneiras mais inteligentes e que respeitem as limitações na natureza, em diversas formas do seu uso. Bacana. Eu sou Yasmin e quando eu também estou no primeiro período e quando eu penso em agroecologia, eu penso muito em uma produção agrícola mais sustentável, mais responsável com o meio ambiente, com o consumidor e com o produtor. Bacana. Vocês estão bem afiados, né? Afiadas. O Pedro comentou comigo que vocês estão fazendo uma disciplina de agroecologia também, é verdade? Quem que dá aula para vocês? Ecologia humana. Ecologia humana. Ah, A gente está estudando agroecologia. E quem que dá ecologia? O Rodrigo. Chama Rodrigo. É Rodrigo, né? É o Rodrigo Mata Rodrigo. Machado. Rodrigo Mata Machado. Isso. Bacana. Eu conheço ele também. Ele também participa do AUE, que é o grupo de estudos que eu faço parte. Uhum. Então, gente, eu acho que é isso, né? Todo mundo falou rapidamente. Se alguém não tiver falado, pode falar, tá? E pode me interromper, assim, sem problema. E eu vou iniciar uma apresentação aqui de slides, tudo bem? Para a gente começar a nossa aula a partir dos slides. Só um minuto, que é a primeira vez que eu vou apresentar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí. Gente, eu peço desculpa também pelo horário errado, viu? Porque eu tinha pensado 15 horas e acabei marcando 5, mas que bom que vocês perceberam e já sabiam que eram 3 horas da tarde mesmo, tá bom? Deixa eu abrir aqui então. Peraí. E aí, só avisar, quem quiser também desligar a câmera, pode ficar tranquilo, tá, gente? Que agora eu acho que eu não vejo ninguém, né, quando eu começo a apresentar aqui.
Agora vocês estão me ouvindo, né? Sim. Vocês estão vendo a tela já ou não? Ainda não. Não. Tá bom, vou ligar aqui. E agora, gente? Ainda não, Gabriel. Não. Antes estava aparecendo a apresentação, agora não tá nem isso. Agora apareceu. Apareceu? Sim. Tá compartilhando. Vocês estão vendo já a apresentação de slide? Isso. Sim. Tá bom, vou expandir aqui, tá bom? Para a gente ver completo. Agora eu não estou vendo vocês, qualquer questão vocês me avisem, tá bom? Show. Então vamos lá, pessoal. Então o tema da aula de hoje é agroecologia e institucionalização, né? Então eu vou tratar um pouco sobre os desafios e as possibilidades para as políticas públicas. Como eu havia informado para vocês, eu sou educador popular, né? Formei em gestão pública na UFMG, no curso de gestão pública da Fafiche. Formei em 2018 e em 2019 eu já comecei o mestrado em ciência política, também na Fafiche. E meu tema de pesquisa é justamente a agroecologia e a institucionalização, né? Então eu tento entender como que a agroecologia vira política pública. Eu anotei, enquanto vocês estavam falando, né, eu anotei algumas palavras. Afinal, o que é agroecologia? Então, vocês me falaram que é agricultura familiar, que é produção orgânica, né, que tem um compromisso social, está ligada à sustentabilidade, à qualidade de vida. É esse contato com a comida, né, com a comida saudável, produção consciente, a ideia de restaurar a natureza. Alguém falou de uma questão ética, a questão da segurança alimentar e o respeito à natureza. E, por fim, alguém comentou dessa relação também, produtor, consumidor, né, que pensa todas essas dimensões. Então, vocês conseguiram trazer, na fala de vocês, vários elementos que perpassam a questão da agroecologia, né? E aí, para eu começar a falar um pouco da agroecologia, é bom a gente entender como que a agroecologia ela surge em um contexto de disputa, né? Então a gente pode pensar que existem duas disputas, para ser mais simples, para explicar, né? Então tem a disputa de dois modelos de desenvolvimento, para políticas públicas de agricultura, principalmente. Então você tem o agronegócio, que todo mundo conhece, né? O agronegócio é muito famoso, né? Passa até na Globo, assim, aquela propaganda, muitas pessoas sabem sobre ele, mas de fato não sabem as consequências que ele traz. E a agroecologia surge nesse movimento, né, de trazer algumas denúncias sobre esse modelo, que é o agronegócio, e pensar outro modelo de produção, outro modelo de sistema alimentar. Só voltando aqui, pessoal, de vez em quando alguém dá um ok se está me ouvindo, é muito estranho. Tá tudo ok, né? Tá tudo certo. Beleza. Tá tudo certo. Então, só voltando aqui, eu achei interessante, vou destacar a ideia da segurança alimentar e nutricional, porque justamente a agroecologia pensa, né, esse sistema alimentar a partir de outras perspectivas. E aí, nesse slide aqui, a gente pode ver várias consequências do modelo de desenvolvimento do agronegócio, né? Então, é um projeto dos ruralistas, né, da indústria da carne, dos alimentos, e também está associado à indústria farmacêutica, né? Então, esse modelo de agricultura, que é o agronegócio, na verdade, ele surge aqui no Brasil na década de 70. Naquela época, o discurso era para aumentar a produção de alimentos. Mas, atualmente, a gente vê
todas as consequências que esse modelo trouxe. Então, o Brasil atualmente é o país que mais consome agrotóxico no mundo. As últimas pesquisas apontam que, em média, 7 litros por pessoa por ano, né? E, além de todas essas degradações, né, a partir desse modelo de produção, que no próximo slide eu vou explicar como que ele funciona, então a gente tem essa degradação dos solos, derrubada de florestas, contaminação das águas. Atualmente, a gente está vivendo no Brasil um momento muito delicado, porque as queimadas que estão acontecendo, saiu uma investigação da polícia recentemente, né, que a Polícia Federal, que as queimadas que estão acontecendo estão sendo provocadas por grandes fazendeiros, né? Então, essa ideia de desmatar, de queimar para produzir, principalmente, soja, cana-de-açúcar, eucalipto, que são voltados para a exportação. Então, esse modelo, né, historicamente, ele expulsou a população do campo, e não só a população do campo, agricultores familiares, mas também povos indígenas, quilombolas, passaram a viver, alguns na periferia das cidades. E esse modelo que visa a exportação, ele traz também várias misérias, exclusões sociais e culturais, né? Porque ele visa o lucro. O próprio nome já diz muita coisa, né? Agronegócio, essa ideia da agricultura ligada somente ao negócio, né? Então, é uma agricultura que visa o lucro, sem pensar nessas consequências ambientais e sociais. Essa semana também saiu um relatório que o Brasil está voltando para o mapa da fome, principalmente, né, com o governo atual e também com todo esse contexto que estamos vivendo de crise, a insegurança alimentar está aumentando. E aí, é importante mencionar que muitas das empresas que financiam o agronegócio, na verdade, muitas não, né? São 6 empresas que controlam essa produção de sementes transgênicas de agrotóxicos no mundo, que é a Monsanto, a Bayer, a BASF, a Dow, a Syngenta e a DuPont. Então, só recapitulando, então, o agronegócio ele surge nessa chamada Revolução Verde, que foi nos anos de 1960. Então, o agronegócio, ele, na época, era chamada de Revolução Verde, né? Que foi uma escolha política de ideologia do Estado. Na época, a gente estava vivendo a ditadura no Brasil, e isso causou uma modernização da agricultura. Então, aquela agricultura que antes era agroecológica, que era feita sem uso de venenos, sem uso de maquinários, ela começou a se modernizar. E muitos autores chamam de modernização conservadora, porque a gente estava no período de ditadura também. Então, as políticas naquela época favoreciam os grandes produtores e proprietários de terra. Eles permitiam, né, todo esse conjunto de políticas para favorecer a Revolução Verde, difundir um pacote de produção agrícola, né, que foi a mecanização da agricultura, a quimização e políticas de crédito para as pessoas conseguirem financiamento. E teve um grau elevado, né, de integração entre a modernidade, aí, nessa ideia de modernização do Brasil, de desenvolvimento, né, mas que causou vários impactos sociais, ambientais e econômicos, né? Então, social, porque esse modelo de agricultura orientada pela Revolução Verde excluiu várias populações do campo. Ambiental, como a gente já sabe, a ideia da monocultura, né, de você plantar só soja, por exemplo, desmatar várias áreas de floresta, isso causa um dano ambiental enorme, além de entender que existe um conceito que a gente fala muito, que é de justiça ambiental, porque muitas vezes os danos ambientais atingem as populações que são empobrecidas, né, pelo esse modelo capitalista. Então, isso causa uma injustiça até nas consequências ambientais. Então, muitas vezes, os povos indígenas sofrem muito mais do que os grandes produtores que estão
plantando soja. E também teve impactos econômicos, porque é um modelo. Muito se fala, né, a contribuição do agronegócio, né, e da Revolução Verde para a economia do Brasil, mas pouco se fala de como que essa economia é concentrada para poucas pessoas, né? Então, além de ser uma economia que visa a exportação e muitas vezes não gera alimentos para as pessoas, mas para alimentar os gados, né? E aí toda a ideia da indústria da carne, que também gera desigualdades. Então, essa questão econômica é muito importante pensar mesmo, sim, porque o que adianta o PIB estar alto se existem várias consequências ambientais, sociais. Então, a gente tem que achar um equilíbrio nesse modelo de produção, né? Então, aqui, só para explicar, então, na época, nos anos de 1960, era chamada de Revolução Verde, e atualmente é chamada de agronegócio, porque todo esse pacote ele foi se reinventando, né? E atualmente muitas pessoas acham que o agro é pop, que o agro é tudo, mas na verdade o agronegócio ele também causa vários impactos e problemas sociais e ambientais. E aí, a gente vai entrar agora na agroecologia, né? O que é agroecologia, então? Vocês mencionaram várias palavras e conceitos que associam a agroecologia, né? Gente, antes de entrar na agroecologia, alguém tem alguma dúvida sobre a Revolução Verde ou agronegócio? Resumindo, o agro não é pop, né? O agro não é pop. Infelizmente. Podia ser tão bom se ele fosse, né? Mas ele é um grande problema e a gente vai falar disso um pouco mais na frente também. Alguém concorda, discorda? A gente pode também conversar sobre isso, tá bom? Mas esses são os dados de várias pesquisas. E quem já viu uma grande produção do agronegócio fica assustado com o impacto que aquela produção causa no meio ambiente, né? Quem já viu uma produção de soja, são vários e vários campos de futebol, né? Então isso causa um dano ambiental, social, econômico muito grande. Então vamos entrar no movimento agroecológico. O movimento agroecológico, então, ele surge quando vários cientistas começaram a entender os impactos do modelo da Revolução Verde, e que foi um modelo que falou que ia combater a fome, mas a gente sabe que não combateu a fome, muito pelo contrário, né? Essa grande produção da agricultura, do agronegócio, ela visa o lucro. Então, muitas vezes, a gente sabe que no Brasil as desigualdades sociais são grandes e muitas pessoas não conseguem acessar os alimentos por uma questão financeira, né? Então, a agroecologia, ela surge como uma denúncia do modelo do agronegócio. Então, na época, tinham vários conjuntos de agriculturas alternativas que se encontravam, né, esses cientistas com essas experiências de agricultura se encontravam para criar alternativas mesmo para o agronegócio na época da Revolução Verde. Então, a Associação Brasileira de Agroecologia define a agroecologia como prática, ciência e movimento social. Prática porque é uma prática de reprodução da vida, né? E é importante destacar, enquanto o agronegócio coloca no centro o lucro, o dinheiro, a agroecologia coloca no centro das suas relações a vida. Tanto a vida no sentido de preservação do meio ambiente, mas também a vida na dimensão social mesmo, né? De valorizar as pessoas, né? A diversidade, respeito às mulheres, a diversidade cultural, afetiva, sexual. Enfim, é um movimento que coloca a vida e respeito à diversidade como centro, né? E é uma prática que ela é desenvolvida, né, tanto por... A gente pode pensar essa ancestralidade, né, a agroecologia, que já é praticada pelos povos indígenas, quilombolas, camponeses. A própria agricultura familiar, grande parte, produz no modelo da agroecologia. E é uma prática também que ela se reinventa, né? Então, a gente tem atualmente a própria agroecologia na cidade, a agroecologia da cidade, que eu vou falar um pouco mais na frente. Como ciência,
a agroecologia, ela é uma ciência porque atualmente existem vários cursos de graduação, cursos tanto, né, técnicos, superior, de pós-graduação em agroecologia, são cursos, muitas vezes, que acreditam na interdisciplinaridade, né, que é pensar, olhar para a agricultura a partir de várias produções do conhecimento, né, vários tipos de conhecimento. Então, assim, eu, por exemplo, estudo ciência política, mas meu foco de pesquisa é agroecologia. Então, a agroecologia permite que a ciência, por exemplo, vocês que estudam nutrição, vocês podem direcionar o estudo de vocês para a agroecologia. Então, a agroecologia é interdisciplinar e, principalmente, ela dialoga com saberes populares. Então, os saberes dos povos indígenas, quilombolas, dos camponeses e camponesas são incorporados na ciência. Porque, antigamente, a gente tinha uma ciência que não incorporava esses saberes, né? Uma ciência que se afastava desses saberes populares. E, por fim, é um movimento social porque denuncia todo o modelo do agronegócio e anuncia outras possibilidades de fazer agricultura. Além disso, pessoal, a agroecologia constitui também como política governamental, que é aí que é o interesse que eu quero falar um pouco de vocês, né? Como que a agroecologia vira política pública e também, ela também é uma modalidade de educação formal, a gente já comentou a ciência, né? Uma nova profissão, tem pessoas que formam, são agroecólogos, e também um modo de vida, uma ideologia, uma utopia, né? Porque como a agroecologia, ela existe, mas o objetivo dela é mudar as estruturas da sociedade, principalmente mudar esse modelo de agricultura do agronegócio, ela se constitui como uma ideologia mesmo, um modo de vida, né? Muitas pessoas incorporam a agroecologia como uma filosofia de vida. Gabriel, diga. É só porque você falou e me lembrou muito um texto que eu li, que ele chama Nutricídio, Genocídio Alimentar, que ele fala sobre como as relações de alimentação mudaram entre as populações negras depois do processo, né, de escravização e tal, depois dessa imposição do modelo europeu de produzir, enfim, só queria comentar. É um texto muito interessante, eu posso até mandar no chat. Quem falou? Desculpa que eu não vi. É Duda. Ô, Duda, muito bacana seu comentário, porque essa questão racial também é muito importante a gente colocar aqui, porque quando eu falei do conceito de justiça ambiental, né, quando eu falei desse ponto aqui da questão ambiental, existe outro conceito que chama racismo ambiental, que mostra como que os danos ambientais também afetam, na maior parte, as pessoas negras, né? Uhum. Pois é, geralmente essas populações, elas são marginalizadas, né, excluídas e não têm acesso ao alimento, a serviços públicos e tal, né? Total. E tem uma pesquisa também recente que mostra que a maior parte da população que vive em insegurança alimentar, infelizmente, são as mulheres negras da periferia, né? E aí a gente pode pensar, o feminismo negro traz várias lentes para a gente pensar a interseccionalidade, né? Que é pensar a dimensão da raça, da classe e do gênero, para entender como que a nossa sociedade desigual afeta as pessoas, principalmente as mulheres, né? Aí também as pessoas negras, a população LGBT. Então, assim, é importante mostrar como que toda a desigualdade ambiental, ela é direcionada, muitas vezes, para pessoas que têm raça, que têm classe, que têm gênero. Com certeza. E aí, bom que você tocou nesse ponto, que aqui eu já posso trazer também os diálogos e convergências, né? Que é, por exemplo, aí a gente já falou um pouco do feminismo, né? Porque a agroecologia, ela acredita no feminismo, principalmente porque não adianta nada o agricultor plantar de maneira agroecológica, não usar agrotóxico, mas se ele bate na mulher em casa, ele não está fazendo agroecologia. Se ele não cria espaços
né, e não permite que a mulher, que a companheira dele se emancipe economicamente, tenha voz, ele não está fazendo agroecologia. Então, o feminismo dialoga muito com a agroecologia porque ele traz essa necessidade né, da justiça de gênero, né? E aí também, eu já falei da justiça ambiental, a soberania e segurança alimentar também é um ponto muito importante, porque a agroecologia visa, a ideia de soberania alimentar é que o próprio país consiga suprir a alimentação da sua população de maneira sustentável, né? Então, sem precisar importar alimentos, sem precisar também produzir alimentos industriais, né? Então, a soberania alimentar traz essa ideia, literalmente, de um país soberano que consegue produzir seu próprio alimento, né? E acabar com a fome, enfim. Aqui a ideia de comunicação e cultura, porque é importante que esses saberes da agroecologia dialoguem, né, e se espalhem para as pessoas, e a dimensão cultural muito importante. Tem uma professora, a Irene, que ela é professora da Universidade de Viçosa, ela trabalha com solos, e ela é uma das principais referências também na agroecologia no Brasil. Ela fala como que o agronegócio, né, separar, ele tirou a ideia de agricultura, né? Então, a cultura que acompanhava a agricultura, ela foi substituída só pelo negócio, né? Então, é importante a gente pensar que a dimensão cultural é muito importante. Então, tanto na ideia da diversidade cultural dos povos indígenas, quilombolas, camponeses, né, essa dimensão da cultura, mas também das manifestações culturais, né? Muitas práticas da agricultura acontecem também a partir da música. Muitas manifestações culturais celebram, né, as colheitas, e isso foi se perdendo com o agronegócio. E aí a gente pode conectar com a ideia de economia, porque quando a gente faz a crítica do agronegócio que ele visa só o lucro, porque realmente ele só visa o lucro. Mas a agricultura, a agroecologia, ela também visa outras economias, né? Então, não é de perder de vista a importância da gente entender que a agroecologia também pode ser comercializada, mas uma economia solidária, né, que pense outras relações sociais. Aí aqui eu coloquei, ó, agroecologia central para a construção de outras economias e outras relações sociais, que opõe a privatização dos bens comuns e a mercantilização da vida, próprias da lógica do capital, do capitalismo, né? Então, a economia que a agroecologia e que os movimentos que pensam a agroecologia acreditam é uma economia do cuidado, né? De reciprocidade, de solidariedade. Então, assim, é entender a importância das feiras, né, para comercialização. E aí outro ponto que eu acho que é óbvio, mas é importante ressaltar, que é a dimensão da saúde coletiva. A agroecologia, ela parte do pressuposto que o alimento é a nossa principal fonte de saúde, e que a produção desse alimento também tem que estar associada a também o cuidado do meio ambiente, né? Então, a partir de uma agricultura ecológica, a gente pode gerar mais saúde coletiva. E, por fim, o direito à cidade, que eu vou falar mais na frente, que é essa ideia da agricultura e da agroecologia dentro das cidades, né? Que é um pouco do tema que o AUE, que eu faço parte, a gente trabalha bastante. Então, só para resumir, então, a agroecologia como alternativa para o desenvolvimento sustentável, né, que incorpora vários princípios de transformação de baixo para cima, né? Então, as experiências agroecológicas e sua diversidade transformam, né, com a ideia da democracia, com o protagonismo social, dimensões familiares e cooperativas, e aí todo mundo trouxe a ideia da agricultura familiar, né, que é muito importante pensar essa agricultura de pequeno porte, as cooperativas, pensar o mercado local sustentável, autoconsumo, o entendimento do mercado como meio de trocas econômicas, além do espaço de aprendizado e fortalecimento de laços comunitários,
E aí aquela ideia que eu falei para vocês, da recuperação dos saberes, das técnicas, valores, sementes, animais e hábitos tradicionais, né? Então, pensar, recuperar esses saberes e práticas que foram se perdendo com o agronegócio. Gente, alguma dúvida até aqui? Não, tudo bom. Não, tá tranquilo. Beleza. Então, aqui eu só quero reforçar, antes da gente entrar na ideia de institucionalização, só quero reforçar, né, que a agroecologia pode ser pensada a partir de múltiplas representatividades, que é o que eu falei com vocês, quilombolas, indígenas, até a agroecologia da cidade, né? Mas também a gente pode pensar o campo da agroecologia a partir de várias dimensões, né? Econômica, social, política e cultural. E agora a gente vai entrar na dimensão política, que é basicamente o que eu quero passar para vocês, que é como que os movimentos, as organizações, as redes de sujeitos reivindicam a promoção e o fortalecimento de produção de alimentos saudáveis, né? Então, as ações das organizações, desses movimentos, criam, né, possibilidade de políticas públicas para a construção da soberania alimentar, que eu comentei com vocês anteriormente, territorial e cultural. Então, essa dimensão política envolve a democratização de sistemas agroalimentares, sistema agroalimentar, e essa atuação em redes cria essa institucionalização de políticas públicas. E aí, rapidinho, só para falar dos movimentos sociais, né? Então, quando a gente olha para a agroecologia e entende ela como um movimento social, a gente pode pensar que esses movimentos sociais participam da elaboração e do aprimoramento e controle das políticas públicas, né, a partir de uma perspectiva relacional. Então, quando o governo incentiva uma política que atrapalha vários saberes, né, e atrapalham essa produção da agroecologia, então os próprios movimentos se relacionam com o poder público para mudar essas políticas do agronegócio, por exemplo. Então, pode ser por protestos, participação institucionalizada, que são os conselhos de políticas públicas. Os movimentos também podem ocupar os cargos do governo, né? Então, isso cria uma relação de interdependência que constrói outras políticas públicas. E aí, só rapidinho passar assim, né? Então, a gente entende os movimentos sociais como redes de movimentos, né? Então, eles atuam por vários repertórios para mudar as políticas públicas e eles criam encaixes institucionais. Então, por exemplo, um exemplo desses encaixes institucionais, quando o IBGE começou a colocar nas suas pesquisas a agricultura familiar, foi possível perceber que quase 70% da produção de alimentos que a gente come é da agricultura familiar. Então, esse encaixe de criar uma pergunta nova no IBGE pôde mostrar a importância da agricultura familiar. E aí, um exemplo, né, de encaixe institucional. Você pode ter leis que vão mudar as políticas, e isso tudo muda a instituição. E aqui que é a instituição, né? Quando a gente vê uma secretaria do governo, é uma instituição ali, né? E os movimentos sociais podem mudar essas instituições a partir desses encaixes. A institucionalização, então, leva em consideração como que essas instituições mudam, né? E, por fim, esses modelos alternativos que os movimentos sociais criam, né? Então, ideias e concepções da agroecologia podem criar modelos alternativos de políticas. E aí eu vou mostrar para vocês duas políticas que aconteceram no Brasil. Alguém tem dúvida do que é política pública e o que é institucionalização? Gabriel, institucionalização eu tenho, não sei o conceito direitinho. Então tá, vou explicar um pouco. O que acontece? Quando a gente tem, vamos dar o exemplo da agroecologia mesmo, né? Então a gente tem a agroecologia
que, como a gente conversou lá em cima, que vocês falaram, tem vários princípios, dialoga com várias dimensões. Aí vamos pegar essa aqui, ó, comida saudável. Então, como que essa ideia da agroecologia de comida saudável pode chegar no Estado e virar política pública? Então, quando essa ideia da agroecologia entra no Estado, e aí a gente pode pensar que as políticas públicas, para elas acontecerem, é importante que tenham leis. Então, assim, os vereadores, os deputados federais, estaduais, criam leis. Essas leis podem, por exemplo, pode criar uma lei que toda a população tem que ter direito à comida saudável, por exemplo. Então, quando cria essa lei, já começa o processo de institucionalizar. Então, você sai de uma ideia para virar uma instituição, né? Mas, assim, como que a gente vai garantir a produção de comida saudável? Então, a gente vai ter que criar o quê? A gente vai ter que incentivar a produção de alimentos. Então, essa lei, depois que ela sai do Poder Legislativo, ela vai para o Poder Executivo e aí ela tem que ser regulamentada. E aí, quando ela é regulamentada, ela começa a criar, por exemplo, programas, projetos, que são as políticas públicas. Então, quando cria, por exemplo, o programa, e agora a gente pode dar um exemplo aqui melhor. Aqui, ó. Exemplo, de 2016 a 2014. Então, criou a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa lei foi fundamental para a construção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Esse conselho ajudou a construir várias políticas públicas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa política, esse programa, né, ele cria um parâmetro que, por exemplo, 30% da comida que chega nas escolas, que os estudantes, né, da educação básica comem na merenda, tem que ser da agricultura familiar. Então, uma ideia que veio lá da agroecologia, chegou no Estado, criou uma lei que virou um programa. Então, por exemplo, quando você chega numa escola, e até no bandejão da UFMG, por exemplo, não sei se você já viram, no bandejão da UFMG tem lá, 30% do que a gente compra aqui é da agricultura familiar. Alguém já viu isso? Já vi. Então, isso é uma forma de institucionalização, entendeu? Entendi, Gabriel. Obrigada. De nada. E aí, gente, só para entender, então, de 2016 a 2014, vários programas e leis foram criados que fortaleciam a agricultura familiar. Foi criado a Política Nacional de Agroecologia, que foi um marco. É importante ressaltar que a política ela foi criada depois da Marcha das Margaridas. Foi quando as mulheres camponesas, as mulheres da agricultura familiar, fizeram um protesto gigantesco lá em Brasília, e aí, na época, era o governo da Dilma, e foi criada a Política Nacional de Agroecologia, que foi a primeira institucionalização, de fato, da agroecologia como política, né? Porque antes ela, por exemplo, ela era encaixada em vários programas, mas depois virou realmente uma política. Mas, contudo, porém, todavia, existem várias contradições nas políticas públicas. Na época, existia o MDA, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o MAPA, que era o Ministério da Agricultura, da Produção e Abastecimento. Esse Ministério, Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento. Esses dois ministérios tinham políticas diferentes. Por exemplo, enquanto o MDA tinha políticas para a agricultura familiar, para produzir alimentos agroecológicos, o MAPA tinha políticas para a agricultura, para o agronegócio. Isso causou várias desigualdades. Por exemplo, o investimento na época era de 136 bilhões, enquanto que para a agricultura familiar era só 39 bilhões. Mas a agricultura familiar gera muito mais postos de trabalho do que
o agronegócio, né? Porque quando você começa a mecanizar a agricultura, você substitui o trabalho manual das pessoas pelo trabalho por máquinas, né? Então, isso diminui a geração de trabalhos. Então, eu ressaltei isso aqui porque mesmo a gente criando institucionalização da agroecologia, tinha outro ministério que incentivava o agronegócio. E isso é incompatível, né? Porque é importante o governo fazer essa transição do agronegócio para a agroecologia, mas, infelizmente, a gente sabe que não é fácil, né? Tem vários interesses, várias disputas por trás das políticas públicas e que causam várias desigualdades. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. E aí, infelizmente, a gente está num contexto muito complicado, né? Então, a gente teve retrocessos, desmontes de várias políticas públicas. Atualmente, a gente tem uma agenda neoliberal que cria política e uma crise política, né? Que gera vários problemas institucionais. O governo atual, ele prioriza somente o agronegócio, a gente sabe disso. Recentemente foi criado uma lei para uma emergência, né? Um decreto para ajudar os agricultores familiares. O atual presidente não aprovou. Então, quando teve, né, que hoje a gente sabe que foi o golpe, né, na época do governo da Dilma, quando ela sofreu impeachment sem provas nenhuma naquele golpe, foi extinto o MDA, que é o que eu falei, que ajudava a promover a agricultura, a reforma agrária. Uma coisa que é importante falar da reforma agrária, porque se a gente não faz uma reforma agrária para permitir que as pessoas possam produzir alimentos, a gente não vai combater toda a destruição que o agronegócio causa. Então, é muito importante a reforma agrária. Mas depois da instituição do Ministério, a gente perdeu políticas de reforma agrária. A gente teve desmontes de marcos de regulamentação fundiária, né, que é a reforma agrária, venda de terras brasileiras, redução de orçamento, aquelas políticas que eu falei, que foi o PNA e o PA. O PA é Programa de Aquisição, Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, também sofreu cortes. E também, em 2019, teve a extinção do CONSEA, que foi aquele conselho, esse aqui, que permitia a população interferir nas políticas públicas, né? E só esse levantamento que eu fiz foi no começo de 2019. Tinha 86 autorizações de agrotóxicos em 3 meses. Atualmente, já passaram de 200, se eu não me engano. Então, assim, é assustador como que o governo atual não prioriza a agroecologia. Mas a gente pode pensar, para além do governo federal, a gente pode pensar as políticas em nível local, né, em nível regional. E aí que eu quero entrar nesse ponto para vocês, nesse ponto com vocês, para pensar o fortalecimento local e regional da agroecologia, já que no governo federal, né, o atual presidente, o atual governo federal não apoia a agroecologia, nos governos municipais e estaduais a gente pode achar algumas políticas que ainda ajudam a promover a agroecologia. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Críticas, sugestões, problematizações? Tá tranquilo. Então tá. Gente, só uma dúvida, vocês fazem intervalo ou não? Não. Não, né? Então tá, então a gente segue, já está acabando. Só para entender mesmo se vocês fazem algum intervalo. Então, gente, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas
o município de Sete Lagoas é uma das referências nacionais de políticas da agricultura urbana e também da agroecologia. Então, isso aqui é uma foto de um bairro de lá. Olha que incrível. Então, assim, para vocês que estudam nutrição, né, impressionante, as pessoas moram aqui, elas querem acessar qualquer alimento, elas podem comprar diretamente de quem produz do lado, né, de casa. E aí, vou compartilhar com vocês um trabalho que a gente faz no AUE, que é o Grupo de Estudos em Agricultura Urbana. Então, a gente faz a caracterização e mapeamento das agriculturas na região metropolitana para saber quem produz, como se organizam, onde produzem, como produzem. E a gente também cria essa articulação em redes, né? Entre universidade, sociedade civil e poder público. Por exemplo, aqui, ó, a gente fez vários mapeamentos para entender onde que tem agricultura, isso aqui é no município de Vespasiano, e também para entender os conflitos. Por exemplo, no município de Itatiaia-Sul, enquanto aqui tem a produção de agrícola, né, aqui tem a mineração, que na época de seca, toda a poeira da mineração cai nessa produção. Então, é importante falar que não só o agronegócio atrapalha a agricultura familiar e a agroecologia, mas os grandes projetos de mineração também dificultam, né? Além de destruir os reservatórios de água, né? Porque as montanhas, de fato, são grandes caixas d'água. A mineração, nesse caso aqui, na época de seca, joga toda a poeira na produção, e esse município produz muita couve-flor. Imagina você comprar couve-flor toda roxa de poeira de mineração. Então, assim, a gente tenta entender esses conflitos também aqui na região metropolitana. E entender essa diversidade, né? Então, assim, dentro da região metropolitana, que é uma grande metrópole, também tem agricultura, produzida por várias pessoas, através de uma rede muito grande. Então, tem hortas comunitárias em BH, o apoio da universidade, né? Não só o AUE. O AUE, a gente, por exemplo, organiza feiras, mas tem outros grupos de estudos na universidade também, que trabalham fortalecendo a agroecologia e a economia solidária. Vários coletivos, ONGs, ativistas. Por exemplo, é uma horta no aglomerado da Serra, que é a maior favela de BH, tem uma horta comunitária que produz alimentos, plantas medicinais para a população local, né? Esse projeto aqui, por exemplo, eles coletam o lixo orgânico, o resíduo orgânico das casas, transformam em composto para depois plantar. Então, se a agroecologia também dialoga, no caso do contexto urbano, principalmente, com um dos problemas que a gente tem, são os resíduos, né? Então, a maior parte do nosso lixo, que é dito lixo, é matéria orgânica, as pessoas desperdiçam muito. E esse alimento desperdiçado pode virar adubo para a gente plantar mais alimento, né? Também tem um papel da agroecologia na educação ambiental, né? Em quintais que produzem alimentos. E aqui só para falar um pouco do projeto da UE, né? Então a gente organiza a feira da UFMG. Infelizmente, no contexto de pandemia, a gente não está podendo organizar, mas é uma feira que permite a comercialização desses produtos. A gente interage com várias organizações para a construção do sistema participativo de garantia para certificar a produção agroecológica aqui no território, e também fazemos todo um trabalho, né, para pensar o planejamento urbano, incorporando a agroecologia. E é só para falar que no caso da Prefeitura de BH, ela tem uma política de segurança alimentar que é referência. Em 93, e aí a gente pode pensar no caso da institucionalização, né?
que em 93 a Prefeitura de BH teve um projeto inovador, que foi o Centro de Vivências Agroecológicas, que permitiu que populações de bairros periféricos, né, locais de grande vulnerabilidade social, pudessem plantar seus alimentos. Até hoje existe os centros de vivência, são 5, espalhados pela grande BH, e é um projeto muito interessante, que a gente pode pensar de institucionalização da agroecologia, né? Na gestão atual também tem vários programas, atualmente tem algumas feiras orgânicas, algumas feiras da agricultura urbana, tem um projeto de educação que todo mundo pode fazer, que é gratuito, chama Trilha da Agroecologia, que todo semestre, se eu não me engano, tem inscrição, então se vocês quiserem fazer esse curso eu recomendo. E tem outros projetos também que dialogam com essa ideia da institucionalização da agroecologia, né? Como que o Estado, como que o governo local pode criar políticas para promover a agroecologia. E aí, por fim, pessoal, algumas considerações, né? Então, o potencial transformador da agroecologia, né? Contribuindo para a segurança alimentar e nutricional, para a soberania alimentar, manutenção e conservação dos ecossistemas e da biodiversidade, manutenção dos vínculos sociais e culturais, né? As hortas comunitárias têm um papel muito importante para a gente criar essas interações, né, sociais, e também para pensar outras lógicas econômicas, né? Como eu falei para vocês da economia solidária. Então, em que a economia solidária, né, pensando essa ideia da comercialização, os circuitos curtos de comercialização, que é pensar como que essa agricultura aqui na região metropolitana pode criar circuitos curtos, porque muitas vezes o transporte de alimentos gera também vários impactos e desperdício. Relação de confiança, né, produtor-consumidor, favorecer o mercado local, grupos de consumo, né? Atualmente tem várias possibilidades de você comprar cestas agroecológicas, você paga semanalmente ou mensalmente, você recebe cesta em casa. E apoio também à agroindústria, no sentido, né, de beneficiamento desse alimento, então, produção de pães, bolos, né, alimentos beneficiados, né, dessa agricultura. E também é importante pensar, gente, eu acho que é um debate muito importante, que é o consumo de carne, né? Um dos grandes problemas que a gente tem atualmente é o excessivo consumo de carne. Então, assim, pensar também se as pessoas querem comer carne, pensar outro modelo, né, que respeite os animais, que as pessoas repensem essa necessidade de comer carne todos os dias. Isso causa um impacto assustador no mundo, né? Um dos maiores poluidores são como que a gente pode dizer, né? As granjas, né? Esses grandes centros de matança de animais também. Então, assim, é importante a gente refletir nisso, né? Como que a gente conscientiza as pessoas para a gente tanto criar uma pecuária agroecológica e também para diminuir esse consumo excessivo de carne, né? E aí é isso, o poder público tem vários avanços e desafios, né? A gente tem que pensar o planejamento urbano, incorporando a agricultura, importância da produção local para abastecimento, a soberania que eu já falei. Essa ideia de intersetorialidade nas políticas, gente, é importante pensar, porque, por exemplo, quando a gente fala de agroecologia, por ela ser interdisciplinar, às vezes é bom a gente entender que a agroecologia não é só um modelo de agricultura, né? A gente pode pensar a dimensão da educação, da saúde. Então, como que o SUS, por exemplo, pode incorporar a agroecologia? Alguns postos de saúde já têm farmácias vivas, enfim, pensar essa intersetorialidade, né?
como vários órgãos do governo podem promover a agroecologia. As feiras e essa questão da relação Estado-sociedade para a gente criar gestão compartilhada de mercados. E é isso, assim, eu coloquei algumas principais referências. Essa aqui fala da agroecologia, do conceito. Essas três falam dessa ideia da institucionalização, se vocês quiserem ler futuramente. Então, a gente abre para perguntas e sugestões agora. E, antes de acabar, eu gostaria de ler um lema que a gente fala muito no Huawei, que é assim, ó: se o campo e a cidade roçar, todo o povo vai almoçar. Se o campo e a cidade plantar, todo o povo vai jantar. Se o campo e a cidade se unir, a fome não vai existir. E é isso, gente. Aqui tem o site do Huawei, o e-mail. Lá tem vários materiais, podem entrar. Se vocês quiserem também, né, fazer parte do grupo, mandem e-mail. A gente sempre abre espaços para voluntários. Às vezes também a gente consegue bolsas. E aqui é meu contato, caso vocês queiram mandar mensagens para mim, tá bom? E é isso, gente. Agora a gente abre para perguntas, sugestões, dúvidas. Gabriel, você conhece a base colaborativa? Não, o que é isso? É um projeto social, né? Ele basicamente feito de voluntários. Ele tem em São Paulo, no Rio e em BH. Eu participei de uma reunião deles tem pouco tempo, e eles têm um projeto dentro dessa agrofloresta no aglomerado da Serra. Ah, que legal. Se eu não me engano, não sei se é projeto Abacaxi que chama, ou se tem outro nome, e eles mexem com empreendedorismo na agrofloresta dentro da periferia ali em BH. E assim, o jeito que eles falam do ambiente ali, sabe? É incrível, porque o pessoal lá tem muito contato mesmo com o pessoal que está trabalhando, que está todo dia lá na terra, mexendo e tal. Então, assim, acho que eu até imaginei que você conheceria, porque eu queria lembrar o nome exato do projeto que está nessa agrofloresta. Mas é muito interessante. Que bacana, Maria Luísa. Eu não conhecia. Depois eu quero conhecer, viu? Só repete o nome, por favor, manda aqui no chat. Então, é base colaborativa que chama projeto, digamos assim, por cima. Uhum. O específico do aglomerado, da Serra, eu não vou lembrar o nome agora. Pode perguntar, um amigo meu faz parte. Aí eu entro em contato com o Pedro, às vezes o Pedro te passa. Sim, eu conheço um projeto lá que chama Roots Ativa, que é um coletivo de rastafares que eles plantam lá no aglomerado da Serra. Eles que fazem aquele trabalho que eu mostrei para vocês da coleta dos resíduos orgânicos para transformar em adubo. Sim. Então, eles que fazem esse trabalho e é muito interessante. Assim, eles vendem miocário. Não sei se vocês já viram falar em miocário, né, que é como você pode tratar seu próprio lixo orgânico dentro de casa. Através das minhocas, né, elas consomem o resto de alimento e deixam o humus, que é um ótimo adubo para a agricultura, né? Eu acho que lá acontece muita coisa e pouca gente sabe, né? A referência que tem de lá é outra. Eu comecei os meus trabalhos com agroecologia lá. Eu fazia parte do Grupo Aroeira, que é um grupo de extensão da UFMG, e lá eu comecei. Nessa horta comunitária foi meu primeiro envolvimento com a agroecologia, e desde lá não parei. Até hoje eu trabalho com essa temática. Bacana. Alguém tem dúvidas, sugestões, dicas? Gabriel, eu queria tirar uma dúvida. Não é dúvida, né? Eu só queria saber se tem algum material, assim, onde a gente pode acessar as feiras agroecológicas que tem em BH, porque eu queria muito comprar, mas eu conheço uma e é longe, então não sei se vocês têm, tipo, uma cartilha com isso. Bacana. Então, a gente, recentemente, né, por causa da pandemia, a gente fez uma nota, né, sobre... E isso é importante falar, gente. Já tem estudos, né, que comprovam que a pandemia ela surge
do consumo de carne, né? Desse confinamento dos animais. Então, isso gera todo um problema para. Né? E atualmente a gente tem essa pandemia, que é um vírus que foi causado por esse modelo do agronegócio, principalmente. Né? E, e aí, a gente fez essa nota, tá lá no site, e além da nota, a gente criou a gente fez uma lista de iniciativas de comercialização. Então, quem quiser comprar produto agroecológico, tem lá a lista de várias iniciativas. Então, tem várias feiras também. E aí é só você entrar lá no site do Aue. Eu não sei se todo mundo pegou o site, eu posso mandar aqui de novo. Todo mundo anotou? Eu achei a lista, eu posso mandar no grupo da sala. Ah, que bom. E é isso, tem essa lista, mas assim, se vocês souberem de outras, pode mandar pra gente também. Ai, adorei. Muito obrigada. De nada. O Pedro tá aí, Pedro? Voltei para cá. Ah, que bom. Conseguiu pegar alguma parte? Consegui pegar o slide que você fala. Alguma dúvida, pergunta? Ah, que pena. Que pena. Mas quase, né? Mas consegui pegar aqui algumas coisas já sobre essa colocação sua da pandemia em relação com a produção do agronegócio. Acho que é um tema muito fértil para poder discutir, né? Acho muito interessante. Sim, é muito importante a gente pensar isso, né? E, e não só a pandemia, né? Mas eu comentei com a turma que saiu uma investigação da Polícia Federal de que essas queimadas que estão acontecendo no Brasil, né, são de grandes fazendeiros, né, que estão associados a essa lógica do agronegócio. Então, assim, é muito importante a gente pensar outro modelo de agricultura para o Brasil, e a agroecologia já traz várias possibilidades, né, de técnicas e de política. E acredito também que, apesar de ser importante uma discussão política sobre o tema, afinal é política, ao mesmo tempo pensar que não existe um dualismo, né? Quero dizer, a agroecologia não precisa ser vista só como uma ideologia e pensar como um modelo, né? De fato, uma saída técnica para vários problemas que o mundo já está apresentando, né? O exemplo da pandemia é super atual, mas mais atual que a pandemia são esse último exemplo que você dá aí das queimadas que estão destruindo, né, 17% de um bioma que é endêmico no Brasil, né, que além de tudo é um manancial de água de diferentes bacias hidrográficas e que pensando nos domínios morfoclimáticos, né, do WhatsApp, é uma transição entre o quê? 3 biomas importantes: Amazônia, Cerrado e um outro que agora me fugiu o nome, me fugiu qual que é o terceiro. Enfim, dizendo que é um modelo que vai contra a principal riqueza do Brasil, que é a agrobiodiversidade, né? Pensar que dando essa responsabilidade que é produzir alimentos para pessoas que não estão sabendo lidar com o território nacional. Acho muito sério conversar sobre esse assunto fora de um discurso dualista entre um lado e o outro, mas pensar, olha, qual que é a forma mais lógica de se produzir? Qual que é a forma mais lógica de atender a necessidade primeira, que é a alimentação, né? E pensando na fala da Flávia Galizoni na semana passada, né? O povo não só tem fome de comida, né? Tem fome de educação inclusiva, tem fome de dignidade, né? E são formas que existem formas hegemônicas que destroem não só o bioma ou outras formas de produção, mas destroem formas de vida. Eu estou chegando aqui do nada, né, para falar essas coisas. Não sei como que foi a conversa hoje, mas é algo que eu tenho pensado muito, principalmente aqui em campo, e observando algumas coisas assim que
quando um tipo de lógica de produção destrói as outras, né? Algo que está sendo muito presente aqui no campo que eu estou fazendo. E eu vejo a agroecologia como como um modelo muito concreto de mundo, né? De propostas de desenvolvimento muito mais do que ideológico, né? Mais técnico, político, no sentido de construção política de uma sociedade. Sim, a gente comentou disso, como que a agroecologia coloca a vida no centro, né? Tanto das relações de produção, mas também nas relações sociais, né? E aí essa ideia da reprodução da vida, né? E não só, e aí o agronegócio, o próprio nome já diz muito, né? O lucro ali como, como centro, e é esse lucro que muitas vezes não pensa essas outras dimensões. Mas, assim, concordo com você que esse dualismo não é muito bom, mas ele é ilustrativo, né? Porque também dentro da própria agroecologia há uma diversidade muito grande. E também o interessante da agroecologia é que não tem uma receita pronta, né? Cada território, cada especificidade vai construir um modelo ali, né, de produção de alimento específico, né? Então, e aí dialogando com, né, tanto com essas outras, esses outras representatividades mesmo, né? Essas outras identidades, campesinato, os indígenas, né, os quilombolas. Então, existe uma diversidade que apresenta várias respostas para essa crise que a gente vive. Né? E que não é só ideológica, mas que, como a gente colocou lá atrás, né, a gente define a agroecologia como ciência, prática e movimento. E no âmbito do movimento, ela também vira uma certa utopia, no sentido de estilo de vida, né? Uhum. Uhum. Porque às vezes quando vai fazer discussão sobre agroecologia, é contraposta com o outro lado, que é o lado do agronegócio. Eu entendo perfeitamente que esse dualismo é o que está sendo a base da nossa discussão, normalmente é essa, né? Esse confronto. O que eu quero dizer é que as nossas discussões não deveriam ser essas, apesar de sempre ter que esbarrar nesse, como você disse, né? Nessa é uma forma didática de entender o que acontece. Eu falo que hoje, se a gente fosse pensar num país melhor, estaríamos discutindo quais práticas agroecológicas em cada território ser feitos, né? E não que tem que atender o outro lado da moeda, porque esse outro lado da moeda é um lado que dá manutenção às formas mais colonizantes de produzir, né? E eu não sei se a colonização devia estar em pauta. Como você disse, utópico, né? Pensar nisso, mas tem sido muito afetado com essas discussões a respeito dos modos hegemônicos que parecem ignorar formas mais lógicas de produção. Não, e a utopia como uma coisa positiva também, né? Porque às vezes a gente coloca a utopia como algo irreal, né? Mas a utopia como uma forma de movimento também, né? Que é importante. Virtualidade de um amanhã, né? De uma possibilidade de um amanhã, né? Aham. Perfeito. E aí, pessoal, mais dúvidas, sugestões? Gabriel, eu queria só falar uma coisa. Eu assisti há um tempo atrás uma palestra espírita, né, com o professor Laércio, que é um cara muito inteligente. E ele falou assim que uma forma simples de resolver a maioria dos problemas no mundo, inclusive incluindo a fome, questão da poluição também, né, desmatamento, seria se as pessoas parassem ou pelo menos diminuíssem o consumo de carnes, né, porque todo esse pasto que é utilizado hoje em dia para a pecuária, né, se fosse convertido em plantação, daria para matar a fome de todo mundo, não teria mais fome no Brasil e nem no mundo, né? Só isso, se cada um tivesse a consciência só de parar de consumir carne. Uma coisa simples, de cada um. Já ajudaria o planeta inteiro, né, na verdade. Eu confesso que ainda como carne, embora eu tenha tentado diminuir bastante, pelo menos agora eu estou comendo bem menos, e
tô tentando virar vegetariano. Ainda tá difícil, mas acho que eu vou conseguir ainda. Bacana, Thiago. Realmente, eu acho que o consumo de carne é uma questão central assim, na sociedade. Tem um trabalho muito bacana que chama o Atlas da Carne. E aí ele mostra todos os impactos do consumo de carne, assim. E eu acho que o grande problema mesmo, porque a carne também na nossa sociedade é um status social, né? Muitas pessoas colocam a carne como um status mesmo, né? Porque poucas pessoas conseguem acessar e quando acessa vira um status, né? O que é mais caro também. E impregnou na nossa cultura de uma maneira assustadora. Eu acho assim, eu sou vegetariano, mas eu não sou contra as pessoas que comem carne, né? Eu acho que quem quer comer carne pode comer, mas eu acho que tem que entender os impactos que isso causa e criar outros modelos, né? Então, e já existem pecuária orgânica, agroecológica, né? Em pequena escala, alguns movimentos que pensam segunda sem carne. Então, entender que a carne pode ser reduzida e que ela não precisa, né? Porque as pessoas perderam esse vínculo, né? Se as pessoas tivessem que matar o animal toda vez para comer, ninguém comeria carne todo dia. Mas a gente perdeu esse vínculo. Então a gente chega no supermercado, já está lá a bandeja com o animal e as pessoas não entendem todo o ciclo que isso envolve, né? Na verdade, toda a cadeia, né? Porque não tem ciclo, né? Então, assim, realmente o consumo de carne é um debate, e até na agroecologia é um debate que vem sendo colocado cada vez mais, entendendo também a dimensão de classe, né? Assim, porque para muitos povos e comunidades tradicionais, a carne tem um papel base naquela cultura. Mas não é o mesmo jeito que as pessoas comem carne, né, no café da manhã, presunto, no almoço, nos povos e comunidades tradicionais, a carne tem outro papel ali, né? Por isso que eu acho que, assim, o problema não é o consumo de carne, é como que ela é produzida e nessa larga escala, né? Mas eu concordo com você, assim, demais. Eu até concordo nessa questão. Se todo mundo tivesse que matar o próprio bicho para comer, não comeria, porque eu mesmo, se eu ver um animal vivo, por exemplo, quando eu vou na roça, se eu ver uma galinha viva, posso até ver ela pela primeira vez, mas se eu ver e depois o pessoal matar e fazer, eu não consigo comer. Aí eu pegar a carne, eu lembro da galinha viva e eu já não consigo comer. Sim, todo o processo que é, né? A gente pede, matar carne envolve o cheiro, tirar a pena, assim, eu já vi, assim, mas as pessoas perdem essa etapa, né? Até o leite, por exemplo, o leite a indústria do leite é uma coisa louca também, assim, né? Mas são vários debates. O legado da agroecologia é isso, ela consegue permitir uma visão holística, né? E colocar o alimento no centro e entender como que esse alimento está conectado a várias relações de opressão, muitas vezes, né? E como que a gente pode criar outras relações na produção do alimento. Mais alguém, gente? Eu só queria comentar, igual vocês estavam falando agora da carne, é que esses modelos de produção, né, da agropecuária, uma das vertentes que eles investem muito pesado é o marketing e a alienação do consumidor em tornar o bife meramente um bife. O bife não é uma coisa que foi tirada de um animal, que teve um processo. Não, o bife ele é meramente só um bife, manda para dentro, é isso aí, nutrientes um bife. Então isso tira um pouco do senso crítico da forma que a gente pensa e vê a carne. Igual vocês comentaram, se a gente tivesse que matar o boi ou matar a galinha, muita gente não ia conseguir comer a carne. Tem muita gente que às vezes presencia o abate de um porco ou uma coisa assim, e aí
fica muito chocado e para de comer carne. Eu já vi isso acontecer com algumas pessoas. Para outras não, mas essa parte do processo, quando a gente burla e a indústria faz para a gente, contribui muito para essa perda do lado humano que a gente tem que ter com os animais. Total. E aí, dialogando com o campo de vocês, que é a nutrição, né? Eu já vi várias críticas, por exemplo, que é um modelo já superado, né? Mas aquela pirâmide alimentar que foi criada, né? Que atualmente existem outras formas de pensar essa base alimentar. Aquela pirâmide alimentar também reforçou isso, né? Que ela sempre colocava a carne como um nutriente, cria essa lógica da nutrição que muitas vezes pensa só a dimensão do nutriente sem discutir os impactos, né, ambientais, enfim, tudo que envolve. E aí tem um guia que vocês devem conhecer, que é o Guia para a Alimentação Adequada e Saudável do Brasil. Foi um guia que justamente pensou essa ideia de alimentação adequada, né, que para cada território, para cada região do Brasil, que é super diversa, que tem uma diversidade cultural, vão ter especificidades da alimentação, né? Então, achar que a base alimentar é a carne, a própria indústria de leite, né, quando criou o marketing que o leite traz cálcio, isso foi uma mentira, né, assim, que só o leite que é fonte de cálcio, e as pessoas precisam tomar leite, né? Alguém comentou aqui, ó. Depois que vi Cowspiracy, no ano passado, mostrando de uma forma aberta o processo, eu tomei trauma. Hoje em dia, como peixe, mas pretendo parar também. Isso, Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi atacado ontem, eu não sabia, que é um absurdo, né? Que é um guia referência no mundo inteiro, mas o próprio Brasil não conhece, né? E ataca. Igual o Paulo Freire, né? Paulo Freire é um dos maiores educadores do Brasil, conhecido internacionalmente, mas aqui dentro as pessoas atacam o Paulo Freire. Então, assim, é complicado, né, gente? E aí, pessoal, mais comentários? Já chegamos no teto, né? 4h30, é isso? Só uma dúvida, alguém chegou a gravar a aula ou... A Gabi gravou a aula. A Gabriela gravou. Não tô... Acho que tá falhando, não entendi. Se você puder... Tá, se você puser no Drive, pode ser também, que aí de lá eu baixo e jogo lá no Moodle. Muito obrigado. Ô, Pedro, Pode falar. o resumo da aula é para enviar no e-mail, igualzinho do último? Não. O Moodle já está funcionando e tenho quase certeza que eu consegui abrir lá uma tarefa para vocês postarem. Se eu não tiver aberto, tenho quase certeza que eu vou abrir. Se eu